Vygotsky, a construção do saber cognitivo e o mundo das representações dos desejos de Schopenhauer. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O mundo tem seus significados, suas fantasias, idiosincrasias, sincronicidades não adequadas, ideologias projetadas como verdades. A imaginação cria mentiras e voltam em forma de verdades, como muito bem refletiu o filósofo Feuerbach. Então, o que é real transforma em realidade não substancial. As pessoas passam a dar a vida por coisas sem significações, apenas as representações das estruturas de memórias, como epistemologizou cientificamente Schopenhauer. O mundo, pelo menos em parte, uma ilusão do cérebro, as representações de códigos de memórias. No entanto, outro grande pensador neurocientista de renome, Antônio Damasio, o homem é tão somente o seu cérebro, figura a denominação, na mente estão suas significações, a fenomenologia de Ponty, a construção da essencialidade das memórias sistematizadas, determinam ações comportamentais. Conhecer uma pessoa significa apenas saber fazer análises complexas de sua historicidade comportamental. Como sempre se sistematizou Althusser, determinado a lógica da memória, a valorização dos valores complexos, o comportamento transforma-se em padronização. Alguém que tem no cérebro substancialidade comportamental em sua memória para a prática da corrupção, ele sempre será corrupto, pois age em seu cérebro a mecanicidade da mente de códigos, essencializado no mundo do instinto. A psicanálise de Freud, a inconsciencialidade das ações, a estrutura da mente, como muito bem estudou o grande antropólogo Strauss. Os padrões culturais determinam uma nação ou tribo, o que significa que as formas de comportamentos não dependem de um indivíduo. Nenhum Homo sapiens existe isoladamente. Significam que os padrões comportamentais de uma pessoa são resultados de coletividades culturais, motivo pelo qual a impossibilidade da mudança dos códigos de memória. Com efeito, atribuir a mente inadequada ao indivíduo é um erro epistemológico, como se a corrupção fosse de uma pessoa. É cultural e atinge nações inteiras. Do mesmo modo, cérebros criminosos é como ter fé em um determinado Deus, o que desenvolve na cabeça de uma criança, solidificando, resultou-se de coletividades antropológicas. Portanto, qualquer ação negativa, e desse modo, o valor antropológico, a mente tem uma mecanicidade de vírus que contamina eternamente. Com efeito, o mecanismo cognitivo racional da lógica de memória impregnada na razão, como funcionamento do cérebro, age pelo aspecto inconsciente da racionalidade. Então, como compreender o mundo, as coisas, os fatos fenomenológicos, suas significações, quando a realidade é a projeção do sujeito, de sua memória inconsciente, a relação do sujeito com o objeto, quando o conhecimento é o resultado das sínteses a priori das mecanicidades impostas anteriores, o sujeito conhece o objeto
sabendo a princípio em referência ao mesmo suas condições do saber, sem entender a inconsciencialidade. A dialética é possível, entretanto manca. É fundamental ao sujeito o conhecimento das sínteses anteriores, com a finalidade de evitar suas projeções absolutas. Então, como construir desse modo a acepção etimológica de Vygotsky? O mecanismo cognitivo-morfológico é necessária a sua cartesianização, parcialmente lógica, com o objetivo de retirar da memória os condicionamentos inconscientes como elementos da projeção cognitiva, levando o objeto ser o que naturalmente é o sujeito. O grande esforço epistemológico na construção do saber, na possível destruição dos códigos, evitando a representação projetiva das sínteses não aplicáveis ao mundo indutivo, entretanto valorativas aos mundos projetivos de Schopenhauer. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.